A Bíblia é a palavra de Deus. Há textos na palavra de Deus que são inesquecíveis. Como toda palavra, ela é inesquecível. A Bíblia é um livro inesquecível. A Bíblia é um livro que nos traz mensagens que servem para a nossa edificação espiritual. Há textos na palavra de Deus que são marcantes em nossas vidas. Há textos que não tem como nós não lembrarmos deles. São textos que falam profundamente aos nossos corações. A partir do momento que lemos textos da palavra de Deus, realmente elas nos alimentam. Assim como nós entendemos perfeitamente que precisamos do alimento físico, nós não ficamos sem nos alimentar. Café da manhã, almoço, janta, são alimentos que o corpo necessita. Mas nós não podemos, de maneira nenhuma, esquecermos que nós precisamos nos alimentar espiritualmente. A Bíblia é a palavra de Deus e ela alimenta a nossa vida e a nossa alma. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, ela edifica as nossas vidas. A Bíblia edifica a nossa alma. A Bíblia é alimento espiritual. Precisamos, da mesma forma em que nós nos alimentamos, fisicamente falando, nós precisamos nos alimentar espiritualmente. A Bíblia, no capítulo 1 de Gênesis, versículo 1, diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis, princípio de tudo. Nós vemos a ação do nosso Deus em criar os céus, a terra e tudo o que neles há. Gênesis 1, versículo marcante, que não tem quem não conheça esse versículo da palavra de Deus, que nos fala sobre a criação. Um outro texto que nos fala profundamente aos nossos corações é o texto de João 3,16. João 3,16, que aliás é o texto áureo da Bíblia. E o texto nos diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, o que aprendemos com o texto de João 3,16? Que aquele que crê em Jesus Cristo tem a vida eterna. Vida eterna diante de Deus, diante do Pai, só através de Jesus Cristo. Um texto bastante conhecido da palavra de Deus está em Salmo 23. No Salmo 23, a Bíblia diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada há de me faltar, nada há de faltar a você, se o Senhor for o seu pastor. Se o Senhor for o meu pastor, nada nos faltará. Porque Ele é aquele quem nos guarda, é aquele que cuida de nós. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o seu pastor. Sendo assim, nada há de nos faltar. Salmo 119, 11 é outro versículo marcante que conhecemos desde nossa infância, quando ele nos diz: Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O segredo para vivermos uma vida nos distanciando do pecado é esse texto da palavra de Deus que nos fala em Salmo 119, 11, que diz: Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Precisamos guardar a palavra de Deus em nosso coração, porque aprendemos na própria palavra de Deus que o que nós falamos, o nosso proceder, o nosso viver, tudo que fazemos procede do coração. E se nós procuramos colocar a palavra de Deus em nossos corações, fluirá de nossas vidas tudo aquilo que realmente é agradável aos olhos do Senhor. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quer viver uma vida distante do pecado? Procure guardar a palavra de Deus em seu coração. Salmo 119, 105, a Bíblia diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Só vivemos realmente uma vida
na sua presença e trazendo luz àqueles que estão ao nosso redor, quando guardamos a palavra do Senhor em nossos corações. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ou seja, guarde a palavra do Senhor em seu coração. Que possamos meditar nesse texto da palavra de Deus que nos ensina a guardar a sua palavra em nossos corações. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 31. A Bíblia diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem há de se levantar contra nós? Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Procuremos, portanto, obedecer os seus ensinamentos através da palavra. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Um texto que também fala aos nossos corações é o Salmo de número 122, quando o salmista nos diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É um texto onde nós entendemos claramente que o salmista, ele é convidado, não por uma pessoa, mas por duas ou três, ou até mais. Porque o verbo mesmo nos diz isso, nos deixa claro quando o texto diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando me disseram, não foi quando alguém me disse, foi quando me disseram. Ou seja, foram mais de duas pessoas que convidou o salmista a estar na casa do Senhor. E esse texto nos deixa claro que o salmista se alegra por ser convidado a estar na casa do Senhor. Que possamos também ter essa mesma alegria de ir à casa do Senhor, como também de convidar outros para estarem na casa do Senhor. Outro texto marcante que nos chama a atenção na palavra de Deus é segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Só teremos condições de entender o que está escrito, só temos condições de entender o que a Bíblia nos ensina a partir do momento que procuramos realmente buscar aprender as orientações da palavra de Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Precisamos conhecer a palavra, precisamos conhecer os textos bíblicos que a Bíblia nos mostra. Precisamos entender a mensagem da palavra de Deus e o que Deus nos orienta para que possamos estar fazendo, obedecendo. Procura apresentar-te a Deus. De que maneira? Aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, ou seja, que conheça a palavra da verdade. Leia a Bíblia. Coloque à disposição da vontade de Deus o seu tempo. E Ele, com certeza, há de te abençoar. Ele há de te preparar. Ele há realmente de te usar para fazer a sua vontade. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. É o que a palavra de Deus nos ensina. Marcos 16, 15, a Bíblia diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E o detalhe que a gente precisa aprender nesse texto da palavra de Deus, quando ela nos orienta em Marcos 16, 15, a ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, a melhor maneira, precisamos aprender, de evangelizar é dando realmente testemunho das verdades da palavra de Deus em nossas vidas. Ou seja, é sendo realmente um reflexo, é sendo realmente sal da terra e luz do mundo. O evangelho não é pregado com discurso. O evangelho não é pregado com palavras. O evangelho ele é pregado com a vida, ele é pregado com as atitudes, ele é pregado realmente com exemplos da palavra de Deus. Textos da palavra de Deus que fiz questão de estar citando para você nessa oportunidade. Porque aprendemos e entendemos que a Bíblia é alimento espiritual. Da mesma forma que nos alimentamos fisicamente, da mesma forma que entendemos que o corpo ele precisa ser alimentado, a alma também precisa. E a alma é alimentada a partir do momento que lemos a palavra de Deus e aguardamos em nossos corações. Obrigado pela atenção, que você tenha aprendido um pouquinho nessa oportunidade, que Deus esclareça o seu coração os ensinamentos da sua palavra, leia a Bíblia, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a todos e se inscreva no canal.